Muito bem, vamos dar continuidade aqui a essa parte, primeira parte sobre as correções relativísticas no átomo de um elétron. E na aula de hoje nós só vamos completar aquilo que já começamos, que foi calcular as correções relativísticas de primeira ordem na chamada constante de estrutura fina, né? Na verdade é de alfa quadrado, da maneira que ela aparece na parte relativística da energia, na solução de Dirac do átomo de um elétron. E nós vimos que quando você tem os estados degenerados, na verdade, nós temos que aprender a calcular os J's que você tem. Então, se a gente pegar um N igual a 2, do átomo de um átomo que tem um único elétron, né, você pode ter L igual a 1 ou L igual a 0, mas nós aprendemos que agora é extremamente importante lidar com o momento angular total, que é a soma do momento angular orbital L com o momento de spin S. E aí, nós vimos que como o S só pode estar para cima ou para baixo, então você tem duas opções de momento angular total. Um que soma meio ao L e um que subtrai meio do L. Então, se L for 1, ou o J é 3 meios ou 1 meio. E se o J é 0, não faz diferença, então vai ser sempre meio, tá certo? Porque esse aqui, afinal, é o momento angular total, ele não é a projeção Z, isso seria o MJ, que dá a projeção. Isso significa que origem de L igual a 1, nós temos dois termos, que é o P3 meio, P de L igual a 1, e o P meio. E do L igual a 0, nós temos um S, um termo S, que aqui no caso o J é meio. Lembre-se que nós estamos usando aqui uma notação, onde o que aparece aqui é o J, o que aparece aqui é o L, através de uma letra, e nós poderíamos colocar um 2S mais 1 que nós estamos deixando de fora nessa notação, simplesmente para simplificar um pouco. Muito bem, então nós aplicamos, né, ao estado N igual a 2 de um átomo de um elétron, que nele teria todos esses estados degenerados, nós aplicamos as correções, porque nós vimos que as correções vão atuar ou no L ou no J, tá certo? Muito bem, e a primeira correção, massa relativística, a segunda correção, spin-órbita, e a terceira correção, a não localidade ou o termo de Darwin. E quando se soma tudo, se observa aquilo que o Dirac já havia dito na solução exata para o átomo de um elétron, é que as correções relativísticas separam os J's. Então aqui você tem, na verdade, desses estados aqui, você tem apenas duas possibilidades. Ou o J é 3 meio ou o J é meio. E, portanto, os estados S meio e P meio, que tem o mesmo J, permanecem degenerados. E o P 3 meios, que tem o J 3 meios, separa-se desse. Então, essas são as correções que nós vimos, tá certo? E eu tentei ensinar a vocês como que nós calculamos essas correções, tá certo? Bom, então, essa degenerescência do J, ela não é para sempre. Na verdade, nós vamos ver já já que os J's também se separam se eles têm diferentes L, mas não é devido à correção relativística, é devido à chamada eletrodinâmica quântica ou correções radiativas. O que significa essas correções radiativas? Bom, significa que o átomo não está isolado, ele está na presença do vácuo, e o vácuo tem flutuações eletromagnéticas, tem flutuações de muitas naturezas, né? Normalmente se usa aí a teoria do campo, teoria de campos, né, para você calcular, inclusive, todas essas flutuações. O resultado é que essas flutuações perturbam os estados e vão separar mesmo os estados que têm o mesmo J com L's diferentes. Isso vai vir logo a seguir. Mas eu queria dar mais um exemplo, isso a gente já vai ver a seguir, né? Isso foi descoberto por William Lamb, que descobriu o chamado Lamb Shift, né? O deslocamento de Lamb, que é a separação daqueles estados que nós vimos, S meio e P meio. Muito bem. Mas eu queria dar mais alguns exemplos, então eu vou considerar
com o outro exemplo, só para você ver, né, como não é tão complicado assim. Se você tiver n igual a 1, quando a gente considera as correções relativísticas, aqui nós havíamos, esse aqui, olha, o mesmo n igual a 1 tem correção relativística, porque tem o estado S, às vezes não vai ter correção de spin em órbita, porque L igual a 0, mas vai ter correção, as outras correções. Então aqui é como que se está corrigido com essa ordem relativística os primeiros estados do átomo de um elétron. Se o n igual a 1, obviamente, qual é o estado que nós temos aqui? Só temos o estado S, L igual a 0, portanto, quando eu combinar com o spin, eu vou ter um S meio, e esse S meio vai sofrer um deslocamento devido às correções e vai ficar aqui embaixo. Quando o n igual a 2, nós acabamos de fazer, nós vamos ter um S meio, nós vamos ter um P meio e nós vamos ter um P3 meios, e nós vimos que as correções, então, levam... Vocês já viram, nós demos a expressão dessas correções, não é verdade? Então você pode calcular quanto é essa correção baseado nas expressões que nós calculamos isso. Então eu só estou colocando no gráfico as correções que eu havia calculado. Quando n igual a 3, bom, quando n igual a 3, você pode ter L igual a 2, 1 e 0. O L igual a 2, na verdade, você dá origem aos estados D. Então aqui você pode ter um D de 5 meios ou D 3 meios. Aí você pode ter P 3 meios ou P meio. Aí você pode ter S meio. Isso são todos estados que saem quando você combina os momentos angulares com o spin. Todos eles estão aqui. E, obviamente, se você olhar quantos J's você tem, eu tenho 5 meio, 3 meios e meio. Portanto, as correções relativísticas irão abrir esse estado em 3 estados. Quando tudo é levado em conta, você terá a abertura de 3 estados. E se notar, são os estados que têm o mesmo J. Aqui está colocado o D minúsculo, mas normalmente a gente gosta de usar a letra maiúscula, tá certo? O D. Um pequeno equívoco aqui por parte do professor. Muito bem, então, esse exemplo mostra que não é difícil você calcular todas as correções relativísticas a qualquer estado que você queira dos átomos de um elétron. Mas nós vamos dar um passo um pouquinho maior e vamos agora olhar alguns outros átomos hidrogenoides. Porque o átomo do tipo hidrogênio, que só tem um elétron de fato, tudo isso que nós falamos é verdade e as 3 correções introduzidas, elas têm a mesma ordem, nós provamos isso para vocês. Então, elas são da mesma ordem e nada pode ser jogado. Todos são necessários de ser levados em conta. E foi isso que nós fizemos. Levamos em conta todas as correções. Mas às vezes você tem alguns outros tipos de átomo que podem ser aproximados por átomos de um elétron. Esse é o caso dos alcalinos, sódio, lítio, potássio, rubídio, césio. Eles normalmente só têm um elétron de valência. E os outros são elétrons do miolo e, portanto, o comportamento desse elétron de valência, as outras camadas são todas fechadas, é mais ou menos como um átomo de um elétron. Mais ou menos. Por que eu estou falando mais ou menos? Porque você tem aquele caroço de elétrons que você não pode esquecer. Então você imagina que você tem um núcleo, aí você tem um caroço de elétrons numa estrutura bem fechada, que são as camadas fechadas, aí você tem esse outro elétron. Esse caroço, obviamente, ele faz com que o átomo tenha um comportamento praticamente de um hidrogenoide. Só que na correção relativística, não são todos os termos que são importantes. Primeiro que o elétron está muito mais afastado devido à blindagem do núcleo, por essas camadas fechadas. E portanto, alguns termos não são importantes. Estando mais afastado, nós vimos que a massa relativística é menos importante.
Estando mais afastado, obviamente a correção não local do potencial é menos importante, porque a correção não local ela vai depender da finitude da função de onda na origem. Então resta a estrutura spin-órbita, que é o campo relativístico. E nesses átomos, de fato, esse termo é o termo dominante. É a estrutura spin-órbita, ou seja, aquela composição de LS acaba sendo o termo dominante nesses tipos de átomos, que são os átomos alcalinos. Não é? E você não erra muito se você só leva em conta a estrutura hiperfina. Tá certo? E então nós vamos considerar um exemplo, que é o átomo de sódio. Poderia pegar qualquer um dos outros dos alcalinos, mas eu vou pegar o átomo de sódio aqui. Se você pegar o átomo de sódio, o primeiro estado do elétron em valência é um N igual a 3. Se você pegar N igual a 3, você pode ter L igual a 2, 1 e 0. Tá bom? L igual a 2, 1 e 0, vamos pegar primeiro o L igual a 2, daria os estados D, que eu vou deixar um pouquinho de lado. Vamos pegar os estados P, que é o S, que é o L igual a 1. Para os estados P, vale agora, você soma com S, você pode ter P3 meios e P meio. Tá certo? Então nós podemos ter dois estados aqui, P3 meios e P meio, devido ao campo relativístico do estado. O D ele vai estar mais bem para cima, então eu estou deixando ele de lado. E aí você tem o S meio. Como nessa estrutura apenas o spin-órbita é importante, então não acaba valendo a regra de que só separa em os J's. Agora separa em tudo, porque é o spin-órbita. Entendeu? Agora não soma com todos os outros para ter a compensação que nós vimos. O resultado disso é que se eu olhar inicialmente esse estado, olhando apenas os estados S e P, nós vamos ter um estado S aqui embaixo, que é chamado 3S meio, tá certo? E nós vamos ter dois estados excitados P. A diferença do estado S para os estados P é da ordem de 590 nanômetros, que é amarelo, a luz é amarela. A radiação eletromagnética que corresponde a isso é um amarelo, da mesma cor da minha tinta aqui, que é em torno de 590 nanômetros. E essa estrutura se separa, os dois P's se separam e o P meio se separa do S meio também. Tanto é que quando você pega uma ampola de sódio e você joga a radiação, você vê duas linhas, que são os chamados dublê. Isso aqui é um dubleto, tá certo? Se você pegar essas lâmpadas de sódio que tem no poste e olhar com um prisma ou com uma estrutura que é capaz de separar as radiações, você vai ver que tem duas linhas sendo emitidas pelo átomo, porque esses estados estão separados. Então, a gente trata esses átomos como hidrogenoides, mas tem que lembrar que devido a esse caroço dos elétrons que fecharam as camadas, né, o sódio, massa 23, tem 11 elétrons. E nós estamos lidando com o último. Os outros 10 formam o caroço. Esse caroço de elétrons faz com que só a estrutura hiperfina, que é a interação do S com L, é que tenha valor e cria essa estrutura. Isso é válido para todos os alcalinos. Todos os alcalinos têm uma estrutura parecida. O estado fundamental é um estado S, como se fosse um hidrogenoide. O estado excitado é um estado P. Tá certo? Só que, mesmo sendo do mesmo N, esse P meio não está degenerado aqui. Essa degenerescência foi levantada porque os outros termos não são importantes nessa correção relativística. E isso cria linhas, cria transições diferentes, que são os famosos dubleto. Dubleto
dos átomos alcalinos. E olhando esses dubletos, você pode tirar um monte de informação sobre se esses átomos estão colidindo, o que não estão, o que está acontecendo. É por isso que a gente sabe em estrelas se tem muito sódio, muito lítio, olhando determinadas estruturas como essa. Muito bem, então, ao tratarmos os átomos alcalinos, nós temos que ser cuidadosos em lembrar que o que temos que levar em conta é mais a interação do spin-órbita do que as demais correções relativísticas. E o que eu queria falar para vocês brevemente agora é do Lambda-shift. O Lambda-shift foi medido, várias pessoas mediram, e o que se queria se medir perfeitamente era a diferença entre os estados S meio, P meio com o estado P3 meio. Muito bem. E como previsto pela mecânica quântica relativística de Dirac, que é a equação de Dirac que permite a solução exata desse problema, e o que queria se medir era realmente ver que o valor ali previsto e tudo isso. Muito bem. E o Dirac prevê que os mesmos J's ficarão degenerados, né? E ele prevê que isso acontece mesmo tendo diferentes L's, porque agora é o acoplamento spin-órbita que determina ali o que vai acontecer, e todas as correções se cooperam para que os mesmos J's fiquem degenerados. Aí vai lá e se faz a medida de laboratório. Então nós vamos para o laboratório, fazemos medidas, e o que a gente obtém? A gente obtém, ao se fazer medidas precisas, que na verdade aqueles estados que deveriam ser degenerados não estão. Então não é verdade aquilo que o Dirac previu. Tá certo? Aqueles estados estão separados. Então o que o Lamb mostrou foi que os estados S meio e P meio do estado N igual a 2 do átomo de hidrogênio tem uma separação entre eles. E essa separação recebe o nome do Lambda-shift. Tá certo? Então esse é o Lambda-shift do hidrogênio, que obviamente deu o Nobel para eles. Porque isso mostra que a mecânica quântica relativística não era a resposta final. Tinha alguma coisa além disso. Como é a medida do Lambda-shift? Bom, nós havíamos visto que a mecânica quântica relativística ela prevê que os estados S meio e P meio do N igual a 2 estão degenerados, né? E aí tinha uma distância entre esses estados. O que o Lamb mostrou é que não. Eles estão abertos. Existe uma distância entre eles que em frequência é da ordem de 1057 MHz. Né? Frequência você multiplica pelo H, você acaba tendo o valor em energia. E isso mostrou que a mecânica quântica relativística, como eu havia dito para vocês, ela não é o final da conta. Algo está faltando, né? Porque agora o grande tchan aqui é explicar por que esses estados não estão degenerados. Certo? Muito bem. Então você tem que ter algo que vai além de Dirac para explicar o Lambda-shift. E aí, cientistas que nós estamos acostumados a ouvir o nome, como Hans Bethe, Tomonaga, Schwinger, Feynman, Dyson, todo esse pessoal juntou os seus times para tentar explicar o que estava acontecendo no estado com a mecânica quântica relativística, que eles acreditavam que era agora o passo final para se entender a matéria, a estrutura quântica da matéria. Muito bem. Então, esse pessoal, eles acabam entendendo que faltava um detalhe. Estava faltando levar em conta que o átomo interage com o seu ambiente. Mesmo que não haja nada no ambiente, há o vácuo. E a energia do vácuo não é zero. Existem flutuações associadas ao vácuo,
portanto, determinadas amplitudes ao quadrado não zeram, né? E existem efeitos interessantes que advêm disso. O chamado efeito Casimir. Se você botar duas placas metálicas no vácuo, elas sofrerão uma interação, porque ali existe uma quantidade de energia devido à flutuação no vácuo. Muito bem. Então, pessoas como essas que eu mencionei criaram um avanço na mecânica quântica relativística de Dirac. E isso dá origem à nossa eletrodinâmica quântica. A eletrodinâmica quântica, ela vem e introduz correções, não é? Ela introduz correções na mecânica quântica relativística. Ela diz assim, ó, agora o vácuo tem que ser levado em conta. E essas correções que o vácuo vai introduzir são chamadas correções radiativas, porque de alguma maneira as flutuações do vácuo criam como se fosse um campo eletromagnético de ponto zero que modifica, que interage com esses estados, como se fosse um dressing, né? Como se fosse vestindo esses estados e criando energia levemente diferente. E dependendo de como é a distribuição espacial, que é grandemente determinada pelo L, pelo momento angular orbital, a interação com essas flutuações são diferentes e, portanto, levam a correções diferentes do estado que eu estou considerando. Então, a energia de ponto zero do vácuo, que advém dessas flutuações eletromagnéticas que estão dentro aqui do escopo da eletrodinâmica quântica, de tratar o problema, ela interage com o sistema atômico e modifica as energias. E essas modificações vão depender de como é a distribuição probabilística de carga. Quer dizer, vai depender, de alguma maneira, do estado que o elétron se encontra, do estado L do elétron. Tá certo? Então, como o estado L do elétron acaba sendo importante para determinar a distribuição, que é o orbital, que a gente viu lá atrás, tá certo? O potencial de interação dessas flutuações com o estado vai depender da distribuição de carga, portanto, depende do L. Se você tem uma estrutura esfericamente distribuída, que é um estado S, a interação é de uma maneira. Se você tem distribuída de outra forma, como é a orbital P, de outra maneira. Se fosse D, de outra maneira, e assim por diante. Então não importa ter o mesmo J. A interação das flutuações do vácuo com os estados, mesmo que ali não tenha campo externo, somente o estado fundamental, o vácuo desses campos externos, é suficiente para interagir com a estrutura e modificar as energias. Muito bem, então eles haviam medido e o pessoal que formulou a eletrodinâmica quântica, que é um passo seguinte nós temos a mecânica quântica de Schrödinger, temos a mecânica quântica de Dirac, relativística, que é um passo importante. Agora temos a eletrodinâmica quântica, que é outro passo importante. E aí vamos ter a cromodinâmica quântica, que é outro passo importante. Então você não vai cada vez entendendo melhor a estrutura muito mais precisa da matéria e exigindo que você adicione coisas ali que antes não era possível. Então, ao se fazer o cálculo levando em conta a interação do vácuo com os estados, esses estados que, segundo a teoria relativística de Dirac, estavam degenerados, que é o S meio, P meio, eles agora abrem em dois. O S fica mais energético e o P fica menos energético. E a distância entre eles, calculada pela teoria, é que o estado S vai subir de 1040 MHz em energia, em frequência, mas multiplicando por H cortado, por H você tem energia, e o estado P vai descer de 17. Isso é o que a teoria calculou. E é incrível o quanto isso bateu com o experimento. A teoria havia calculado
1057,91 MHz devido à correção das flutuações do vácuo. E o experimento revelou, vamos salientar em vermelho, o experimento, aliás, é um dos experimentos até hoje mais bem medido, é um dos splits de energia mais bem medido, 1057,77. Tá certo? Mostrando que de fato é importante levar as flutuações do vácuo. Então não existe um átomo sozinho, ele tem que conversar com o vácuo ao seu redor. É por isso que quando você coloca o vácuo num ambiente que modifica os modos do ambiente, numa cavidade ou alguma coisa, você acaba mudando a conversa dele com essas flutuações, você muda e ele atenua o seu decaimento, a maneira dele trocar energia com o meio ambiente e assim por diante. Recentemente, as medidas mais precisas ainda revelam que isso aí é 1090 mais ou menos 0,6. Quer dizer, precisa melhorar ainda mais o cálculo teórico. Aliás, na mecânica quântica é uma coisa fantástica, porque o experimento vem sempre na frente da teoria, né? Isso é uma coisa que nos dá aos experimentais como eu uma vantagem para conversar com os teóricos, dizendo que a mecânica quântica é, de alguma maneira, direcionada, ou a força motriz dela é as observações experimentais, e aqui é um exemplo claro disso, mas era também lá na observação das raias espectrais do átomo de hidrogênio, radiação de corpo negro e assim por diante. Mas é incrível que você não pode considerar um átomo sozinho, é necessário que a gente considere o átomo com o seu ambiente. Mesmo que não tenha nenhum campo externo, o vácuo, o zero do campo, já altera a estrutura de níveis que a gente tem aí observado. Bom, isso termina essa parte das chamadas correções relativísticas envolvendo o elétron e a órbita e o spin do elétron. Agora nós temos que lembrar que no núcleo não só existe uma estrutura, o núcleo não é uma esfera, como também o núcleo tem spin. E isso cria mais um capítulo aqui pra gente, que é a chamada estrutura hiperfina, que também é relativística. As correções que nós vamos introduzir agora também são relativísticas. Mas tem que adicionar um termo que é o spin do núcleo. E isso eu vou começar a fazer na próxima aula, que nós vamos então começar a entrar agora nas átomos de um elétron, correção relativística 2, que envolve a estrutura hiperfina dos átomos de um elétron. Até a próxima aula.